você está ligado, você também está sentindo essa presença de Deus. Aleluia. Seja cheio do poder de Deus, da virtude de Deus. Seja cheio do poder de Deus aí, que saia a virtude do eterno para a tua vida, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluias. Aleluias. As vestes do Senhor enchem o templo. Aleluias. Que do Senhor saia a virtude, que a Shekinah de Deus toque na sua vida, em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo enche a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, trazendo coisas benesses, trazendo bem-aventuranças para a tua vida. Em nome de Jesus, que o poder que sai do Senhor nessa noite está trazendo para o povo do Senhor, aleluias, a bênção, aleluias. A Bíblia diz que sobre a cabeça dos justos há bênçãos. Nesta noite, bênçãos sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. E hoje nós vamos ler os versos 7 ao 9. Colossenses capítulo 3, do 7 ao 9. Lembrando que estamos em uma série de ministrações que o Espírito de Deus me entregou para partilhar com vocês acerca da vontade de Deus para aqueles que já ressuscitaram em Cristo. O primeiro tema que trabalhamos foi que se ressuscitamos em Cristo, a vontade de Deus é que seu povo busque as coisas lá do alto. A segunda coisa é que seu povo pense nas coisas lá do alto. A terceira coisa é que a vontade de Deus é que o povo de Deus faça morrer a sua natureza terrena. E hoje, a quarta coisa, que é a vontade de Deus para o seu povo, não apenas para esse tempo, mas em todas as gerações, em todas as décadas, em todos os anos, é: despojai-vos igualmente de tudo isto. A vontade de Deus para a igreja é que a igreja se despoje de tudo isto. Mas o que é tudo isto? Que coisas, que sentimentos são esses que devemos nos despojar? Nós vamos encontrar aqui nesse texto uma lista com 6 itens que precisamos nos despojar deles. Mas para hoje nós vamos apenas falar do primeiro: despojai-vos da ira. Despojai-vos da ira. Esta é a vontade de Deus. É uma das vontades de Deus para nós nesses dias, nessa quarta-feira de poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler o texto, Colossenses capítulo 3, versículo 7 ao 9. Diz assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, veja, há uma urgência aqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez
que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém? Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, introduza na tua alma a vontade dele, que ele revele essa palavra, que as palavras que saírem da minha boca possam sair daqui como chamas de fogo, como aquelas brasas que o anjo foi lá no altar. Você lembra em Isaías capítulo 6, quando Isaías, profeta de Deus, confessou a sua iniquidade, confessou o seu pecado, e o anjo do Senhor trouxe do altar de Deus uma brasa viva na tenaz e tocou os lábios de Isaías, e ele foi transformado em um outro homem. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus também pode ser essa brasa de fogo que sai do altar de Deus. Toda mensagem que pregamos, eu creio, sai do altar de Deus e vem para queimar. Quando uma brasa é retirada do altar, quando uma palavra sai do altar de Deus, quando ela vem, ela queima. Ela muda o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir é mudado. Não tem como ouvirmos da palavra de Deus e não sermos tocados. E na maioria das vezes, essa palavra que sai fresquinha do altar, ela vem pegando fogo. E quando ela toca em vidas que querem ser tocadas por essa brasa, por essa palavra, ela vai causar, num primeiro momento, um sentimento de dor. Uau, como está doendo! Como dói! Mas você vai perceber que essa dor, ela dura pouco tempo. Mas o prazer que vem após dessa dor é algo inexplicável. Aleluias! Aleluias! Quem sabe, a partir de hoje, essa não seja uma maneira melhor de vermos uma pregação, de pensarmos o que é uma pregação. Amém? Em nome de Jesus, então se prepare, porque a brasa de Deus vai começar a tocar e a queimar em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós acabamos de ler um texto em que a igreja recebe essa mensagem em um tempo desafiador, em um tempo em que a igreja na cidade de Colossos estava sendo bombardeada por falsas religiões, por falsas doutrinas. E Paulo, então, na unção do Espírito Santo, escreve essa epístola para esta igreja. E uma das coisas que Paulo diz a ela é que eles precisavam se despojar de tudo que ele iria citar logo a seguir. A palavra despojar aqui significa remover algo para um lugar onde normalmente não se encontra. A palavra despojar aqui significa tirar do caminho, significa remover, retirar, significa deixar de fazer o que está acostumado a fazer. Despojai-vos, ou seja, retirem, removam, deixem de fazer estas coisas. E que coisas são essas? Então, como eu disse, encontramos uma lista com 6 coisas. Mas hoje vamos falar sobre a primeira apenas. E Paulo diz então, no versículo 8, a palavra de Deus diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. A ira é a primeira coisa que eles deveriam de despojar-se. Viviam num contexto de muita ira. E o que é a ira? A ira é um estado de raiva. A ira é estar com muita raiva, é estar furioso.
é estar irado. Aquele que discute é porque acaba que deu. Uma pessoa que entra em discussões é uma pessoa que acabou dando vazão à ira. E a palavra de Deus se despojem disso. Há um primeiro texto que eu quero ler com vocês, que está no Salmos de número 4, versículo 4, para que a gente possa aprofundar esse assunto um pouquinho, para falar sobre a ira humana. No domingo falamos sobre a ira de Deus, que através das coisas que o povo estava fazendo, vinha a ira de Deus. Aqui em Colossenses 3, versículo 6, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus. No domingo nós falamos dessa ira de Deus, mas de uma ira que ela não é uma ira, Deus não fica irado por qualquer coisa, né? Então nós falamos sobre a ira, que significa o castigo divino, a ira de Deus, o castigo divino, né? Mas a ira no ser humano, em nós, né? Essa muita raiva, né? Essa explosão, né? Sermos explosivos. Então Salmos 4, vamos tratar disso brevemente. Salmos 4, versículo 4, primeiro texto que eu quero tratar com vocês aqui. Salmos 4, versículo 4 diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ira, ela se abriga no íntimo. Veja, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração. A ira, ela se abriga no íntimo do ser humano. Mas não peque. A ira faz parte da nossa realidade humana. Mas aqui nesse texto, e a gente vai ir evoluindo, aqui nesse texto, irar parece, entre aspas, ser permitido. Se irar parece ser permitido. Porém, o que não pode acontecer é, após se irar, pecar. Ou seja, se discutiu, pecou. O ideal qual é então? Está no versículo 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Estarmos com o nosso coração não com ira, e não dominados por ela, ou dominados por ela, mas estar com o nosso coração sossegado. Esse é o ideal. Irar, uma realidade humana, onde parece que nesse versículo nós podemos ver que irai-vos e não pequeis. Não dê luz à sua ira. Não permita nascer a sua ira. Mas acima da ira, o que é melhor? Sossegar o coração. E quando nós buscamos no lugar certo, isso se torna possível. Estar com o coração sossegado e não irado, quando buscamos no lugar certo, é possível isso acontecer. É possível acontecer. Aleluias. No lugar certo, é possível ter um coração sossegado e dominado por esse sossego, por essa calma. Mas é necessário ir ao lugar certo. Em Eclesiastes, um segundo texto, Eclesiastes 7. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 7 ao 10. Eu quero partilhar ele aqui com você agora.
Eclesiastes 7, do 7 ao 10, diz assim, veja, bem atual esse texto: verdadeiramente a opressão faz endoidecer. A opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão, o escritor de Eclesiastes está dizendo, está refletindo sobre a opressão, sobre essa pressão exterior, que vem tanto exterior quanto aquela que vem também interior. Lá, esta interior muitas vezes vem e você talvez diz assim, meu Deus, da onde isso veio? Eu não pensei, o meu eu não pensou isso. E como é que isso veio? Porque as expressões, elas vêm de fora, mas elas vêm de dentro, e às vezes ela vem de um lugar chamado inconsciente. Ou seja, quando vem desse lugar, você não domina, você não escolhe pensar, se sentir assim, oprimido, triste. Mas quando nós vamos ao lugar certo, que é Jesus, o lugar que aquela mulher enferma foi, é possível que o nosso inconsciente receba cura do Senhor, receba tratamento do Senhor. Existem pressões que a gente gera, nosso eu gera. Existem aquelas que a gente não sabe explicar. Por que a gente está angustiado? É porque vem do inconsciente. De algo que aconteceu de repente há anos atrás, há semanas atrás, que marcou, trouxe uma ferida, um trauma, e agora você já não tem domínio mais. Ele vem e abre essas janelas na tua mente e você começa a se sentir oprimido. Então a opressão, ela vem de um lugar onde a gente não domina dentro de nós, do inconsciente, mas ele pode ser curado pelo Senhor. A opressão, ela pode vir do nosso eu, quando nós mesmos, diante da nossa falta de crença em Deus, de dar crédito e segurança em Deus, a gente vai criando opressões, mas elas vêm de fora, exteriormente também. E a Bíblia está dizendo que esse tipo de opressão, quando vem, seja essas três que eu citei, até o sábio faz endoidecer. Até o homem mais sábio não consegue dar conta de tamanha opressão, porque o homem mais sábio continua sendo um homem sujeito a fragilidades. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Veja, no Salmos 4, versículo 4 que lemos, sossega no leito o teu coração, ou seja, no íntimo, acalma, porque a ira, ela vem do íntimo. Então, se acalma, sossega, sossegai. Agora aqui, o pregador, o escritor de Eclesiastes está dizendo, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E quem são os insensatos? A Bíblia diz que os insensatos, a ira se abriga no íntimo deles. E a palavra insensatos, ou ser uma pessoa insensata, é ser uma pessoa tola, uma pessoa falta de juízo, um nécio,
ou seja, que tem pensamentos que revelam falta de entendimento. A ira, ela se abriga no íntimo dos insensatos. Olha que coisa extraordinária. Mas no íntimo dos filhos e filhas de Deus se abriga, ou deve se abrigar, deveria de ser assim, o sossego, a calmaria. E por que muitas vezes do nada a gente explode? E por que muitas vezes isso acontece? Meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Que Deus possa tocar no teu inconsciente. Porque muitas vezes as pessoas que se iram, elas depois começam a dizer: meu Deus, eu não queria agir assim. Como pode? Isso já aconteceu com você que está me ouvindo? De repente, do nada, você estava tranquilo. E de repente, do nada, você explodiu por uma coisa desse tamanho. Ou até mesmo tendo motivo. Isso já aconteceu com você? E depois você ficar se remoendo aquilo. Meu Deus, por que eu agi assim? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu agi dessa maneira? Estava tudo bem. Eu orei hoje de manhã, eu li a palavra. E por que agora que eu ouvi essa coisa, essa palavra, por que eu ouvi essa pessoa dizer assim para mim? Por que eu explodi dessa maneira? Por que me descontrolei assim? Por que eu estou tremendo? Isso já aconteceu com você? É porque existem coisas no teu inconsciente, ou seja, coisas que você não domina, que estão vindo cobrar, que estão vindo te lembrar de traumas que ainda não foram trabalhados, tratados. Mas que neste lugar, nessa noite, Jesus é o lugar certo. Ele é a pessoa certa que pode tocar no teu inconsciente nessa noite. Aleluias. E trazer cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não te apresses a irar-te. Um outro texto que eu quero compartilhar, penúltimo texto que eu quero compartilhar, é Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 5, versículo 22. Tem muita gente boa, tem muita gente de Deus que tem perdido ministério, tem perdido coisas boas, porque tem sido reféns desta ira que está abrigada no mais íntimo do ser humano. Muitas pessoas que explodiram, que não souberam lidar com uma palavra mais séria e estão perdendo muitas coisas de Deus, estão perdendo muitas oportunidades, estão com situações na família tensas, porque oram muito, leem muito a Bíblia, mas têm se esquecido de tratar de pedir para Deus trabalhar lá no íntimo. E nessa noite, esse íntimo que eu estou dizendo aqui, é aquele lugar que está jogando isso tudo para fora e vindo te cobrar e te acusar, e você não consegue dominar. E nessa noite Deus quer, o padrão de Deus é que você sossegue, que eu sossegue, principalmente em dias como esse de opressão, porque o que a opressão vai tentar fazer é endoidecer até os mais sábios. A opressão não respeita. A única coisa que a opressão respeita é o Todo-Poderoso. E quando ele coloca o pé dele, a presença dele, ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora, porque Jesus é o lugar certo. Mateus 5, 22, a palavra do Senhor diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal,
e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso é muito sério. Ira, aqui neste texto, se irar, aqui nesse texto, é realmente assim, Jesus está falando sobre a pessoa estar com muita raiva, sobre a pessoa sentir muita raiva, muita fúria de alguém. E a primeira coisa importante aqui, que Jesus também está dizendo, que eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Se você está furioso, está com raiva, né, sem motivo, estará sujeito a julgamento. A palavra julgamento aqui significa perder a capacidade de decidir. É outra pessoa que vai determinar a culpa ou a inocência do acusado. Olha só o que acontece quando a gente se ira. A gente fica com muita raiva, sem motivo. A gente é levado a julgamento. E quem está num julgamento perdeu a condição de poder resolver, de tomar a decisão acerca do que vai acontecer na sua vida. Perdeu sua autonomia, perdeu a liberdade de poder decidir. É outro agora que vai julgar a causa, é outro agora que vai decidir. Você perde, nós perdemos liberdade, autonomia, quando nos iramos sem motivo. Mas eu quero fechar aqui dizendo uma coisa para você. Tome muito cuidado com a ira justa, porque até a ira justa, ela tem os seus perigos. Abra comigo, Efésios 4, 26. É o último texto. Efésios 4, 26. Apenas agora já é a conclusão acerca da ira, sobre a ira. Efésios 4, 26. Diz assim a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis. Veja, novamente, aquilo que o Salmo 4, versículo 4 diz, Paulo agora está repetindo para os irmãos da igreja de Éfeso. Irai-vos e não pequeis. Agora, olha o perigo da ira, até daquela ira justa. Até quando você se irou, e você está certo em ter se irado, né? Você está até certo na ocasião. Mas olha o perigo dessa ira justa, sem pecar. Se pecou, já era. Mas por isso que é necessário, e eu creio que é possível, quando Deus toca no nosso íntimo, quando Jesus toca no nosso íntimo, é possível encontrarmos e caminharmos por esse caminho. Depois de encontrar esse caminho, de descobrir os atalhos desse caminho, é preciso caminhar por ele. Jesus pode trabalhar no nosso íntimo e fazer que, mesmo diante da maior acusação, do maior problema, estarmos sossegados. O outro estará ali totalmente transformado, como podemos dizer, endemoniado diante de você, te jogando, te lançando tudo aquilo dali de ruim. Mas é possível que do outro lado, o insensato contra o sensato, do lado de lá, o insensato, o tolo, o sem juízo, que muitas vezes está até mesmo endemoniado, lançando contra você acusações. Mas do lado de cá, diante desse insensato, está uma pessoa sensata, que tem suas faculdades mentais trabalhadas pelo Espírito de Deus. O seu íntimo é trabalhado pelo Senhor.
e não pelo que aquela outra pessoa está falando. Ali está o Filho de Deus, sensato, vendo tudo aquilo ali sendo descarregado em cima dele, mas ele está do outro lado, com o seu coração, com a sua mente sossegada. O vento batendo forte, a ventania está vindo, a chuva está forte, é tempestade, mas ele está ali, edificado sobre a rocha, e não se abala. Aleluia. E ele não se abala. Você deseja ser essa pessoa sensata? Então tome cuidado, até mesmo com a ira justa. Sossegue seu coração. Paulo ensina a igreja: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, mantenha a sua ira sob controle. Mantenha ela sob controle. Mantenha ela. Opa, eu não vendo o meu sossego e a minha paz por nada neste mundo. Ninguém é capaz de tomar a paz de um homem e de uma mulher que verdadeiramente tem a sua vida edificada sobre a rocha. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que tem tido dificuldade de dominar a sua ira. Eu quero orar por você nessa noite que deseja ser essa pessoa sensata, que deseja se despojar de tudo isso, de toda a ira e de todos os efeitos malignos e destrutivos que ela trouxe ao longo do tempo para a tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você deseja ser uma pessoa sensata, equilibrada, se você deseja que Jesus ele cure o teu inconsciente, ou seja, aquilo que vem desse lugar e que você, as pressões que vêm desse lugar, chamado inconsciente, que você não consegue, que você não decide pensar ou não, ela vem e ele te joga tudo. O inconsciente, ele te joga tudo. Todos os traumas que um dia, ele vai abrindo as janelas e ele vai te lembrando de todo o seu passado. E ele vai te lembrando